Pessoal, esse assunto que eu venho conversando com vocês, que me motivou a entrar na mídia digital, no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é falar sobre o envelhecimento humano, é um assunto que nunca foi, desde que o homem é homem, desde os primórdios da humanidade, um assunto de fácil aceitação, um assunto que não provocasse polêmica, que não provocasse repugnância em determinadas culturas, em determinadas organizações sociais, né? Do ponto de vista social, o envelhecimento é muito contraditório, ele é muito complexo e muito assim controverso. É uma pauta que não é homogênea do ponto de vista de aceitação das culturas, do ponto de vista de aceitação das sociedades e organizações humanas. E pior fica quando a gente coloca essa realidade no plano subjetivo, na nossa individualidade, porque envelhecer e colocando na nossa cultura brasileira é uma realidade muito negada, né? A nossa cultura pública, a nossa cultura social, nós não temos uma educação favorável, ou que não seja favorável, mas uma educação justa, uma educação que mostre a importância, que mostre o valor do envelhecimento, porque o preconceito é muito forte aqui nesse campo da vida da gente. E perdas e ganhos, possibilidades, conquistas, a gente tem, na minha opinião, em todas as fases da nossa vida. Só que a gente começa na infância, adolescência, fase adulta e aqui a gente para. E o que a gente tem de consideração social para o envelhecimento, para a nossa velhice, é muito negativo. É uma realidade muito hostil, como eu estava dizendo a vocês, sobre nós todos que estamos envelhecendo, né? E aí, exatamente na perspectiva da gente falar sobre esse assunto de uma forma mais leve, de uma forma mais presente no nosso dia a dia, porque não dá para fugir a esse assunto, a essa situação, porque só não vai envelhecer quem morrer antes. E a gente deseja viver mais. Isso faz parte do nosso arquétipo, né? Da nossa humanidade, essa questão de prolongar até a juventude, de preferência não envelhecer. Só que isso são mitos, são estereótipos. A realidade está presente e que a gente possa fazer do envelhecimento uma fase de propósitos, uma fase de desejos, uma fase de conquistas, uma fase de alargamento das nossas possibilidades. Infelizmente, a nossa cultura brasileira ainda carrega e reproduz muitos preconceitos, há muita desinformação em relação ao nosso processo de envelhecimento. Por isso que eu, junto com vocês, estou aqui colocando esse assunto para a gente cada vez mais poder falar sobre os nossos fantasmas, as nossas possibilidades, por que o envelhecimento, por que eu com a idade mais avançada não posso realizar meus desejos, os meus sonhos, por menor que sejam, né? Então eu acho que é importante a gente conversar sobre essa fase da nossa vida e para romper esses preconceitos, criar novas formas de encarar o nosso envelhecimento. E pelo meu trabalho, pelo que eu observo, ao longo desses meus mais de 30 anos de vivência com parte da população idosa de Juiz de Fora, eu observo que as pessoas idosas, principalmente as senhoras, principalmente as mulheres, elas estão fazendo uma nova forma de viver o seu envelhecimento, com perspectiva de participação social, participação política, estão viajando, se dando ao direito de alargar os seus horizontes de possibilidades, claro, dentro do que a parte econômica possibilita a cada um de nós que envelhecemos, porque para essa situação também do envelhecimento, a parte financeira é importante, é necessária, daí a gente também ter uma educação financeira para a gente ter com o que gastar na direção dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então é dizer o seguinte, a gente pode fazer desde já um planejamento para o nosso envelhecimento e derrubar esses mitos, esses preconceitos da nossa educação social. Eu também fui educado dentro de um contexto que não é favorável ao envelhecimento. Eu lembro que quando criança, se não comia
né? Deixava algum tipo de um pouco de comida no prato. A minha mãe dizia assim: come tudo, senão a velha do saco vai te pegar. Quer dizer, essa velha do saco já remete a uma pessoa feia, já remete a uma pessoa ranzinza, já remete a uma pessoa que vai me castigar. Então a gente cresce com essas imagens que a gente precisa desconstruir. Essas imagens são negativas. A gente precisa ver e criar em nós mesmos, até porque eu estou envelhecendo, nós vamos envelhecer e a gente vai continuar a ser do jeito que a gente é. A grosso modo, a gente não muda porque envelheceu. O que muda, e se eu desejar mudar, é o meu comportamento, é a minha vontade pessoal. Tal como a gente vive, assim a gente envelhece, né? Então, eu sei que é difícil, eu sei que o preconceito é muito forte, é muito negativo em relação ao envelhecimento, mas se nós estamos vivendo mais, nós podemos fazer uma nova sociedade. Como diz o pioneiro da gerontologia brasileira, eu já citei ele aqui, vou citar novamente, que é o professor e assistente social gerontólogo Marcelo Antônio Salgado de São Paulo, que ele diz o seguinte: se a sociedade inventou a velhice, cabe aos idosos reinventarem a sociedade. Então a tarefa é nossa, da gente construir desde já uma velhice participativa, cuidando da nossa saúde, do nosso contexto social e da nossa vivência em casa de participação e de união, buscando essa convivência social necessária. Tá joia? E aí, pessoal, o recado de sempre: inscreva no canal meu do YouTube, Pitico e Prosa, acesse o blog, curtam esse vídeo, comentem esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante que essas informações desse assunto ainda pouco falado, ainda negligenciado, que a gente possa falar do envelhecimento, do nosso envelhecimento, que é uma bênção, que é uma conquista, e que mais pessoas se envolvam nessa perspectiva de fazer dos seus dias para a velhice dias felizes, dias de participação social e dia de realização e satisfação dos seus interesses e dos seus desejos, tá bom? Então, pela sua atenção, muito obrigado e até um próximo vídeo.